Bom, eu sou Ednilson Sacramento, tenho 51 anos, sou estudante de jornalismo na Facom e tenho deficiência visual total. Bom, inicialmente uma coisa que atende, pelo menos parcialmente, a essa orientação é a instalação de pisos táteis. Que a partir do momento em que eu chego no portão da universidade, não há qualquer sinalização, qualquer referência que me ajude a chegar, pelo menos, nas portas dos prédios, né, das unidades da UFPA. Então isso é um dos agravantes com relação à acessibilidade dentro da UFPA. Eu estou descendo do transporte coletivo e me dirigindo agora para a faculdade. Aqui eu já encontro uma pista tátil que de alguma forma está mal instalada, ela não oferece muita segurança, mas dá uma certa orientação. Por que ela está mal instalada? Porque a pista foi instalada rente ao muro e isso impede que a movimentação dos meus braços seja livre. Bom, uma das dificuldades reside na exibição de audiovisual. Eu venho agora de uma aula onde a professora colocou um videoclipe e colocou também algumas reportagens, e algumas delas em inglês com legenda. Quer dizer, verdadeiramente, eu não tive acesso a esse conteúdo da entrevista, do documentário. Entretanto, ela sugeriu, olha, eu mando o link para você depois para assistir em casa, com alguém e tal. Mas há uma perda interessante nisso aí, porque se você estabelece um debate nesse momento, eu não participo desse debate, quer dizer, eu não vejo completamente o conteúdo daquele audiovisual. Então, essa é uma das maiores dificuldades, é o que é exibido, o que não é textual, na verdade. A maioria dos conteúdos, os assuntos, né, que o professor passa, a professora passa, ela deve vir em formato digital, porque eu estudo através do computador. Então, em algumas disciplinas, esse texto pode vir em tempo hábil, em outras não. Mas o maior problema é que nem sempre esses textos me chegam com uma folga de tempo para poder estudar. Então, às vezes eu tenho uma atividade que é na quinta-feira e o texto me chega na quarta à tarde. Então, realmente fica muito apertado para acompanhar o desenrolar dos assuntos, né, que estão sendo discutidos em sala. Bom, a UFPA coloca à disposição desses estudantes que têm algum tipo de deficiência o NAP, né, que é um núcleo que dá suporte pedagógico a estudantes que têm alguma deficiência. Entretanto, o que eu pude perceber ao longo desse semestre, desses anos, é que esse é um setor que ainda não atende satisfatoriamente a essas necessidades, né? Ou por falta de estrutura, ou por falta de material humano. E hoje eu posso dizer que ele colabora, dá um certo suporte, mas ainda não é um serviço que garanta assim, plenamente as condições para que eu possa acompanhar satisfatoriamente os meus cursos, né? As minhas disciplinas, etc. Eventualmente eu posso utilizar o computador do NAP, por exemplo, para estudar, para fazer pesquisa, para ler algum documento, algum texto, mas não de maneira permanente. Então, por exemplo, em casa eu tenho que utilizar um computador meu, mas não da própria universidade.
Olha, a biblioteca é um espaço que dá o suporte que o aluno precisa para pesquisas e para fazer trabalhos, para ler, etc. E um aluno cego, como é o meu caso, praticamente não tem acesso ao serviço da biblioteca. Isso vai desde o momento em que eu preciso fazer o cadastramento na biblioteca, ou seja, já há uma barreira na entrada, porque com autonomia eu não posso fazer esse cadastro, porque eu tenho que usar um computador que não tem um sintetizador de voz, não tem nenhum suporte de acessibilidade. Para acessar aí o próprio acervo, idem, né? Porque você não tem um computador, ou ao menos um que, se tivesse instalado o programa de voz, muito provavelmente eu iria acessar e já ir para o balcão, né? Dizendo que livro, que assunto eu queria. Então, infelizmente, quando eu preciso obter algum livro, algum tipo de informação, eu dependo de uma outra pessoa que não é a postura mais razoável, né? O ideal, inclusive em muitas faculdades, é que ela propicie essas formas de acesso para o aluno, digamos assim, se dirigir ao atendente, assim, em último caso, mas tentar fazer as mesmas tarefas que todo mundo faz, porque tecnologia para isso tem. Bom, o restaurante universitário, ele é um espaço que atende a milhares de alunos e o que eu lamento é que, tendo feito uma graduação de 3 anos e, embora tivesse levado a instituição às dificuldades para me locomover e para fazer a minha refeição, nenhuma providência foi tomada. Então, inclusive, não há uma sinalização que diga do atendimento prioritário para idosos, pessoas com deficiência, gestantes, etc. É um dispositivo que é comum em nossa sociedade, mas eu não tenho, eu não disponho dessa facilidade. Apenas faço a minha refeição com a ajuda de estudantes solidários que me encontram pelos corredores e se oferecem para ajudar. A minha maior dificuldade reside na orientação e mobilidade para se chegar à própria UFPA e dentro dela, né? Uma vez que, sem a visão, a pessoa fica completamente desorientada pela falta de referenciais, pela falta de uma sinalização tátil e outros elementos que ajudem a identificar o destino, né? Os locais, os prédios, etc. Eu costumo dizer que se não tivesse a ajuda voluntária de colegas ao longo dos semestres, eu não chegaria em sala de aula. E uma vez eu cheguei no horário em que a maioria das aulas já haviam começado e eu saí realmente com muita dificuldade, circulando no pavimento, sem identificar a minha sala, né? Porque todas as salas são praticamente iguais e até eu entender que já tinha um professor, ouvir a voz do professor e entrar na sala, eu me atrasei e me aborreci por algumas vezes, porque se não tiver de fato uma ajuda, no caso humana, para me orientar, eu nunca vou saber onde é a sala 106, né? Porque todos os pisos têm salas parecidas ou semelhantes e nenhuma marcação que possa me dar esse discernimento. Aqui também um detalhe interessante é essa corrimão. Esse corrimão está fora da norma. O corrimão geralmente atinge a 40 centímetros. Esse aqui está com 80, 70. E geralmente a pessoa não pode abarcar com a mão todo o diâmetro do corrimão. Além do mais, essa escada aqui vazada, ela é perigosa porque você pode tropeçar.
que é que acontece? Se você não tem referenciais que possam lhe ajudar a chegar no seu destino, você fica à deriva, né? Quer dizer, você não tem noção, ou seja, eu posso chegar a 3 ambientes para depois chegar ao ambiente que eu quero, ou seja, é como se fossem 2 tentativas e um erro. A sinalização, como eu disse, aqui é inexistente, dentro de um campus bastante amplo. E, por exemplo, a gente percebe que em alguns momentos o piso é interrompido por alguma vegetação. E o que é que acontece? Boa parte delas não oferece sinalização. Aliás, eu posso assegurar que não há sinalização. Aí às vezes você termina se batendo numa dessas barreiras. Aí a tentativa continua. Isso eu confesso que é uma rotina complicada, porque você não tem como habituar-se a uma determinada rota. E aí o que é que acontece? Você volta à deriva. Às vezes a gente não recebe ajuda, mas isso não é relevante à medida em que as pessoas que me ajudam, e aqui eu tenho que agradecer porque sem elas, de fato, eu não chegaria à sala de aula, ou pelo menos não chegaria em tempo hábil. E isso é uma forma muito gratificante, né? É um exemplo que eu tenho dos colegas. Agora, do ponto de vista institucional, eu reconheço que a mobilidade, o deslocamento, ele é extremamente prejudicado e eu, não fosse essa ajuda, a gente não chegaria em sala de aula. Bom, vocês podem perceber que não é um percurso fácil. Embora você veja, poxa, depois das obras o campus está bonito, ele está pavimentado, ele está arborizado, etc, etc. Mas isso, não há dúvida de que ele está assim. Agora, o que é que acontece? Experimente fechar os olhos. E aí você percebe o tanto de dificuldades que você encontra. E aqui a ideia não é a dificuldade pelo simples fato de ser uma pessoa cega que esteja caminhando, mas é as condições em que o ambiente oferece. Tanto é que a gente hoje trabalha com o conceito de deficiência, que diz que a pessoa com deficiência é aquela que, em interação com o ambiente em que vive, poderá ter uma ou mais capacidades restritas. Então, se o ambiente ele é inapropriado para uma pessoa usuária em cadeira de rodas transpor, a deficiência não está restrita ao limite da pessoa, mas a barreira que aquele obstáculo representa. Ou seja, se tem uma rampa, ele segue sem nenhum problema. Já estou aqui vagando há mais de 15 minutos sem atingir o meu destino.
Com relação às mudanças, uma delas é a universidade estabelecer um plano interno de acessibilidade em suas instalações. Outra coisa que eu acho importante é procurar disseminar o conhecimento sobre deficiência, sobre acessibilidade, porque a gente percebe muitas vezes que tanto funcionários como professores e técnicos e às vezes estudantes não se dão conta que podem ter um aluno, um colega com deficiência. Então, há necessidade de uma divulgação maior, pelo menos no âmbito da universidade, porque quando a gente consegue divulgar e disseminar um pouco mais o conhecimento, esses contratempos, esses desrespeito, essas violações, tendem a diminuir. Então, acho que um plano de acessibilidade é importante e um plano de divulgação também, né, dando conta que a universidade está aberta para todos os tipos humanos, todos os níveis de deficiência, de biotipos, etc. Então, acho que isso é importante para a gente ter uma noção mais aproximada desse universo que é a acessibilidade. Apesar das demandas que não só eu, como outros alunos levam até a administração central da universidade, o que eu posso perceber é que pouco se tem feito para dar respostas a essas demandas. E olha que não são demandas novas, nem são demandas aleatórias, né? São demandas que nascem a partir do desrespeito por uma série de normas de acessibilidade, normas de atendimento que a maior parte das universidades no país já atende, né? Isso, para mim, particularmente, me dá uma angústia muito grande, porque nós dialogamos, nós conversamos com os órgãos dirigentes da universidade e praticamente de 10 reivindicações que a gente faz, talvez 1,5%, 2% é atendido. Isso, para mim, particularmente, talvez assim, eu diria que é uma falta de respeito, não vejo muito outra palavra para classificar isso. Até parece surreal, quer dizer, numa olhada assim mais aligerada, o cara pode dizer assim, não é possível, o cara não conseguiu gravar os ambientes e tal. Claro que cada pessoa tem uma maior ou menor facilidade de memorizar os ambientes, mas aqui na UFBA a gente percebe uma característica assim, você pode, você tem vários caminhos, então, digamos, se nós tivéssemos aqui apenas uma rota para chegar ao destino tal, provavelmente as dificuldades seriam menores. Mas, por exemplo, eu saio do ponto de ônibus para entrar em direção à Facom, eu tenho, digamos, 4 ou 5 rotas parecidas, né? Umas próximas das outras. Oi? PAF 3. Tô certo? Pode vir. Tá. Eu posso pegar no seu braço? Pode. Pra ficar mais fácil pra gente. Pode. Eu acho que eu já ia voltando, não foi? Não. Graças a Deus, se soubesse o quanto é importante a visão, eles não faziam. Como é o nome da senhora? Adélia. Ô, Adélia, meu nome é Ednilson, viu? Tem uns 72 anos. Oh, meu Deus, que maravilha. De artesanato, viu? E não é da comunidade da UFBA, você vê, né? Uma feira de artesanato, mas eu não aguentei a ver aqui. Obrigado, Adélia, dona Adélia. Você aqui está dentro do Tá. Obrigado. Tá, tranquilo. Muito obrigado, viu? Tá. Tranquilo. Ele até onde ele quer, eu vi um segurança te levar. Tá, obrigado, viu? Ele quer, viu bem, faz o favor. Tá. Segura aí no braço dele. Obrigado, dona Adélia. Está tendo assim, uma atitude de levantar. Eu estou aqui sentada numa feira de artesanato, mas
Mas eu me comovi com aquilo, fui e ajudei a ele. Isso tudo faz com que a senhora tenha acessibilidade. Pois é isso, de ajudar. Estava todo mundo ali, ó, sentado, e ninguém ajudou. Ele se batendo para chegar até lá. Eu toda aqui sentada, vi, levantei, fui e ajudei, porque algum dia, quem sabe, você não vai precisar, não é? Então nós temos que ajudar os nossos irmãos, ser solidários com eles. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz. Viu? Meu nome é Adélia, tenho 72 anos, estou aqui participando de uma feira. Estou aqui, como vocês estão vendo, sentada na minha mesa, viu? E ajudarei qualquer um que for possível. Uma coisa que eu percebi, praticamente 2, 3 anos depois, é que em cada andar tem uma moça ou um rapaz sentado atrás de uma cadeira balançando uma chave. E depois de um tempo eu descobri que são funcionários que estão tomando conta ali daquele... Né? Vocês estão identificando o que eu estou falando? Abrindo sala, fechando. Eu não me lembro de ter sido ajudado por uma pessoa nesses anos. Eles, não que eles tivessem a obrigação, mas eles não saem da cadeira. É incrível. Eu percebi isso quando às vezes eu ia com alguém e depois eu via um barulho. Mas tem uma pessoa aqui, eu perguntei, mas não é funcionário. Não sei se vocês entenderam mais ou menos. Eu entendi. Perfeito. Quer dizer, eles acham assim, olha, isso não me cabe, né? Quer dizer, e aí a gente não está pedindo, não é, para o cara ser conduzido, ser carregado, nada disso. A pessoa podia tranquilamente num corredor dizer assim, olha, o senhor vai andar 3 salas, a do senhor vai ser a próxima. Resolve o problema. Mas não tem nenhum... não sei, não tem nenhuma orientação e por aí as coisas vão acumulando. É difícil mesmo. Tem coisas que dá para você fazer uma crônica. Só um minutinho, tá? Sem problema.